Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a doutora Roberta Rocco, fundadora da Academia Mind e especialista na nova medicina germânica, na microfisioterapia e também fundadora do programa Saúde Integral. E hoje eu estou aqui com mais um tema para você, que é sobre a crise de pânico ou mesmo a chamada crise de ansiedade, que a diferença é que um é um pouco mais intenso do que o outro. Para quem já teve crise de ansiedade ou mesmo a síndrome do pânico como eu, sabe que não é muito simples na hora que você tá tendo todos aqueles sintomas, formigamento no corpo, parece que vem uma sensação de morte, parece que você vai desmaiar. Muitas vezes ocorre uma sensação de queda de pressão mesmo e parece que você vai morrer querendo ir para o hospital. Cada um tem o seu sintoma específico, mas varia aí nessa sensação de pânico, às vezes para a morte e às vezes para pânico de catástrofe, como se algo fosse acontecer com uma pessoa ou mesmo com o local que você está. Então tudo isso é um sintoma do seu corpo, do seu organismo. Vale dizer aqui que a crise de ansiedade, ela vem por um fator misto, ou seja, ela atinge tanto o seu físico como o seu emocional, mas a causa é de fundo emocional. Isso não significa que ela é psicológica, muito pelo contrário, porque ela pega os seus neurotransmissores, ou seja, é um processo neurofisiológico, vai atingir, vai gerar sintomas físicos. Então, tudo isso precisa ser trabalhado, ser tratado. Mas antes, vamos entender o que é essa síndrome do pânico e como podemos curar esse problema de forma definitiva. O remédio é uma forma de tratamento, porém o remédio é uma forma de controlar. Se você não for na causa, se você não for na origem do problema, ele pode retornar o processo depois que você para de tomar o medicamento, porque o medicamento é apenas um controlador aí, ou seja, é um paliativo. Então, para você ter esse processo definitivo na sua vida, para você curar da síndrome do pânico, você precisa entender o que está acontecendo com o seu corpo, o que está acontecendo com você. E para isso a gente precisa entender como que o nosso organismo funciona. Nós temos dois tipos de defesa, um sistema de fuga e um sistema de luta. O sistema de fuga é o sistema que atinge o processo da crise de pânico, ou seja, é ele que ativa nesse momento. E a gente sabe que nosso corpo ele guarda todos os eventos que aconteceu desde a sua vida intrauterina até a sua idade atual. Então tudo que aconteceu com você, você não recorda, mas está aí no seu inconsciente. E o que acontece? Quem tem crise de ansiedade acontece no momento que está relaxado, que está tranquilo. Muitas vezes a pessoa não consegue associar o que aconteceu, ela está conversando com um amigo, ou está no cinema, ou está fazendo alguma coisa e de repente começa o sintoma. E aí a pessoa fica com medo e preocupado porque qualquer momento pode acontecer. Essa preocupação e esse medo pode gerar um processo secundário do pânico. Então, quando você tem medo da possibilidade que você vai ter outro pânico, isso pode agravar as suas crises. O primeiro passo é você entender a causa, para você não ter esse medo, porque você consegue sim controlar, você pode enfrentar as crises de ansiedade, você pode se curar definitivamente. Para você entender que você pode se curar definitivamente, esse processo de fuga que o corpo faz é um processo que ele está ali armazenado memórias celulares de eventos antigos que aconteceram com você e de repente quando o corpo relaxa é o momento que aparece o processo. E não é à toa, existe sempre alguma influência no ambiente. O cérebro ele não vai despertar à toa, sempre tem uma influência, um estímulo do ambiente muitas vezes, uma fala de alguém que vai despertar a sua crise de pânico. Então não é à toa, entendendo isso você pode analisar o que estava à sua volta para você começar a ter um autoconhecimento para entrar nesse processo da autocura. Então, primeiro, entender o que está acontecendo com você, porque a crise de pânico nada mais é do que uma situação que você está perdendo o controle. Existe um mecanismo interno desta sensação de você estar perdendo o controle à sua volta. Então, se você está passando às vezes por processos que está com dúvidas, processos negativos,
e você tenha uma situação na sua vida que você não está gostando e isso continua, você pode entrar à frente, depois de um tempo, num processo de crise de pânico. Então essas memórias que ficam registradas, o acúmulo dessas memórias vão gerar a síndrome do pânico. Pode ser que você esteja passando o momento a vivência naquele momento e pode ser um acúmulo. Normalmente acaba sendo os dois fatores, o estímulo do ambiente, mais essas memórias acumuladas do passado que acabam minando todas essas emoções. Então, para você ter, na hora do momento da crise, o que você deve fazer? O primeiro passo é você respirar. Porque quando você respira, não é respirar simplesmente puxando o ar desesperado, não, é você começar a respirar calmamente. Vai vir todos aqueles sintomas de formigamento, pode ser que quando você comece a respirar, o formigamento comece a piorar, mas você vai lá mantendo firme que a sua respiração e falando para você, tá tudo bem, a gente sabe, você sabe que isso é uma crise de pânico, que você não vai morrer. Mesmo tendo esse medo, você tem que enfrentar esse medo. Não existe uma outra forma, além de você estar tendo o autoconhecimento, de estar assistindo esse vídeo, entendendo o que gera e como você pode melhorar, você tem que enfrentar. Então, não adianta você, por exemplo, ficar cada vez mais fechado ou mesmo evitar lugares porque você já teve pânico da primeira vez. Isso não ajuda, isso agrava. É importante você enfrentar. Se você tem, por exemplo, pânico no trabalho, é importante você ir no seu tempo, devagar, mas não deixar, por exemplo, de ir ao trabalho. Se você teve pânico em outros ambientes, a mesma coisa. Evitar ao máximo de fugir daquele movimento, daquele momento que você estava tendo pânico. Isso é extremamente importante para você se livrar desse sentimento, dessas emoções, todos esses sintomas físicos que você tem. Outro fator importante que você tem que compreender para você se livrar do pânico definitivamente. Você pode controlar a sua mente, isso mesmo. Quando eu tive, por exemplo, lá pelos na segunda crise de pânico, eu entendi que eu podia controlar os meus sintomas. Quando vinha a crise, eu respirava, primeira coisa, eu respirava profundamente, devagar e eu ia me acalmando. E eu percebia que a minha mente queria me levar para um determinado pensamento. E o que eu fazia? Eu me concentrava no agora, está tudo bem. Eu não deixava a minha mente me levar para aquele lugar que ela queria e gerar toda essa crise. Então, automaticamente, quando eu cortava esses pensamentos, quando eu estava presente no agora, esses pensamentos eles iam se dissolvendo e automaticamente os sintomas também. Então, você tem esse controle da crise de ansiedade. Ela pode vir um momento que você não está esperando, mas depois você não precisa ter medo, porque você consegue controlar esses pensamentos, você não precisa se levar junto com a sua mente no momento da ansiedade. Depois, é importante você tratar essas memórias celulares, porque fazendo uma terapia ou mesmo desbloqueando todos esses processos, fazendo uma reflexão, uma análise de como está a sua vida, porque se você tem uma crise de pânico neste momento, não é à toa, existem memórias antigas que precisam ser liberadas, por isso que vem o sintoma. O sintoma nada mais é do que um sinal do seu corpo de que há algo ali que não foi reparado, seja algo antigo ou seja algo atual, mas está ali para ser corrigido e isso precisa colocar um olhar naquilo e ter foco, ter consciência do que está acontecendo. Não adianta você tomar remédio e não fazer todo esse processo de autoconhecimento para saber por que essa ansiedade exacerbada está na sua vida, por que esse estímulo, essa reação de fuga ou mesmo essa reação de estresse no seu corpo está forte em você, por que chegou o seu corpo ter todo esse processo de aceleração, né, estresse intenso que teve. Isso não é um sinal que a sua vida está tranquila. Muito pelo contrário, é sinal que você não está alinhado, não existe uma coerência, um centramento naquilo que você pensa, nas suas emoções e naquilo que você está fazendo. Existe um desequilíbrio nesses três processos. E aí é preciso colocar um olhar
analisar, sentar. Mesmo você sendo homem, também deve fazer essa reflexão, porque às vezes o homem é um pouco mais resistente a esses processos. As mulheres acabam sendo um pouco mais fácil de conseguir se analisar, mas faz um esforço aí, se concentra para entender o que está acontecendo na sua vida. E aí você consegue, aos poucos, se libertar da crise de ansiedade, da crise de pânico, assim como eu me libertei dos processos e ajudo outras pessoas com esses processos. Essas são algumas das dicas que eu passo para os meus pacientes e eu vejo a melhora, eles percebem que isso realmente funciona. Eu tenho vários feedbacks positivos a respeito de todos esses processos e dessas liberações, dessas memórias celulares, que também é importante para o seu corpo, tá bom? Espero que esse vídeo tenha ajudado você. Depois deixe um comentário aqui para saber como que está. Se você gostou dessas dicas, compartilha, porque muitas pessoas ainda sofrem desse processo, desse cotidiano tão acelerado, e a gente precisa simplesmente acalmar e se conectar com o seu interior e entender o que está acontecendo aí dentro. Autoconhecimento acaba sendo aí o caminho para a gente ter a saúde que a gente quer e a qualidade de vida e a felicidade que a gente busca. Tudo está dentro da gente, fora é apenas uma consequência do que nós criamos, da nossa realidade interna, tá bom? Então é isso, um grande abraço e até a próxima!